com muita alegria que nós nos encontramos aqui nesse momento, trazendo uma reflexão para os estudantes do terceiro ciclo do Centro Espírita Caridade e Fé. E vamos rogar que o Mestre Jesus, antes de iniciarmos o nosso trabalho, possa nos abençoar nesse momento, que a espiritualidade amiga possa nos iluminar, para que possamos trazer ensinamentos adequados e importantes para vocês, né? Então nós vamos refletir um pouquinho sobre um tema: pluralidade dos mundos habitados. Vamos então entender o que é pluralidade, né? O que é plural, ser plural? A gente entende, segundo o dicionário, que pluralidade é não ser único, ou seja, existir mais de um, existirem muitos. Podemos dizer que é uma multiplicidade de coisas, de atos, de fatos. É existir em grande quantidade. Então, pluralidade dos mundos habitados é existir muitos mundos habitados. Será que existem muitos mundos habitados ou é somente a Terra que é habitada? O que é que vocês acham? Essa questão da pluralidade dos mundos nos foi trazida pelo próprio Mestre Jesus. João registrou uma passagem onde o Mestre disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar o lugar. Então vejamos que a casa do Pai a que Jesus se referia é o universo. É tudo isso que a gente vê e muito mais, porque o universo ele é infinito, não tem começo e nem tem fim. E as diferentes moradas, as muitas moradas na casa do Pai a que o Cristo se referiu, são os mundos que circulam nesse universo infinito. Então, quando nós olhamos à noite, por exemplo, para o firmamento e vemos aquela imensidão de estrelas, o que nós pensamos? Será que ali existe vida? Ou elas estão ali apenas para iluminar a Terra? Kardec coloca essa passagem do Mestre no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, porque de fato é muito importante que a gente compreenda essa imensidão que é o universo e a complexidade e essa pluralidade dos mundos existentes a que Jesus se referia. É importante que a gente entenda o papel de cada mundo. Então, Kardec, lá no capítulo 3, no Evangelho, coloca que quando em um mundo os espíritos alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que chegue ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhe deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Kardec está nos dizendo que, assim como nós, espíritos, evoluímos, os mundos também evoluem. Então, nós habitamos num determinado mundo até aprendermos aquilo que aquele mundo tem condições de nos ensinar. E quando nós aprendemos tudo que é possível ali, nós reencarnamos então no outro mundo mais evoluído, porque nós também evoluímos e aquele mundo já não é compatível com a nossa evolução moral ou intelectual, ou as duas
simultaneamente, né? Então a gente vê que esse progresso dos mundos, essa mudança de mundo pela qual passa cada espírito, ela se assemelha muito, para vocês compreenderem melhor, a uma escola. É bem parecido com o modelo escolar que nós temos aqui no planeta Terra. Como é que são as escolas aqui? Uma criança bem pequenina, ela vai para o maternal, uma escolinha que tem um maternal. Quando ela cresce um pouquinho mais, ela sai daquela escola que é um jardinzinho e vai então para uma escola, uma outra escola de ensino fundamental. Às vezes funciona na mesma escola fundamental e o curso médio. Então o aluno passa por todas as séries do ensino fundamental, se aprovado, passa para o ensino médio, e quando ele conclui o ensino médio, aquela escola não tem mais condições de ficar com aquele aluno, porque não tem nada mais a oferecer para ele. Ele já galgou todos os degraus de ensinamento que aquela escola podia oferecer. Então ele vai para uma universidade, para uma faculdade. E lá ele faz a sua formação superior. Quando ele termina essa formação superior, aquela mesma faculdade, provavelmente, aquela universidade, provavelmente possa lhe oferecer uma pós-graduação. Mas, às vezes, o aluno é tão inteligente, tão esforçado, que ele vai para uma universidade num outro país fazer a sua pós-graduação, né? Assim também somos nós, nos mundos em que nós habitamos. Por exemplo, Kardec classifica, no próprio Evangelho, nesse capítulo 3, ele diz que os mundos, para efeito de estudo, são classificados, ele classificou de acordo com a evolução, o estado em que cada mundo se encontra, não é? E ele diz que nós temos os primeiros mundos, que são os mundos primitivos. Vamos imaginar que esses mundos primitivos se equiparem ao jardim de infância, porque nesse mundo estão espíritos que estão encarnando pela primeira vez. Eles não sabem ainda de muita coisa. Então não precisam de um mundo muito aperfeiçoado. Mas aí quando eles passam por todo o ensinamento desse mundo primitivo, então eles migram para o mundo de provas e expiações, que é a segunda classificação de Kardec. Nesse mundo de provas e expiações, existe uma coisa, o homem está trabalhando aí os sentimentos. E aí eles ainda não têm uma perfeição muito grande e existe nesse mundo ainda muito mal. Ou seja, o homem pratica muitas ações ainda ruins. Esse mundo de provas e expiações. Mas quando ele passa, o homem passa por todas essas experiências do mundo de provas e expiações e se modela, se moraliza um pouco mais, quando todos os homens daquele mundo, ou quase todos, se moralizam a tal ponto que aquele mundo já não se sente bem, já não é capaz de viver assim, já não predomina ali mais o mal, ele passa para uma categoria de mundo de regeneração. E quando lá nesse mundo de regeneração ainda existe o mal, ainda os espíritos que lá reencarnam ainda espiam algumas coisas. Mas quando eles passam por toda a experiência do mundo de regeneração, e aí vão habitar os mundos felizes, onde o bem já é maior do que o mal. E quando o espírito galgou todo o aprendizado, tanto intelectualmente como moralmente, aquelas duas asas que Emmanuel fala, então ele sai desse mundo
ditoso e passa para o mundo celeste ou mundos divinos, onde lá só habitam espíritos puros, espíritos que não erram, que amam na plenitude. É lá que se encontra o Mestre Jesus. Nesse mundo celeste ou mundo divino, Jesus já vivenciou todas as experiências que lá tem. Ele galgou o último grau possível de aprendizado nesse mundo celeste ou divino. Hoje, um espírito crístico que veio nos ajudar, ajudou ao próprio Pai a criar o nosso planeta Terra. Está aqui conosco desde o começo da criação da Terra. Por isso ele é o nosso governador, o governador da Terra. Essa Terra, esse nosso planeta, ela pertence a categorias de mundo de provas e expiações, mas está migrando para o mundo de regeneração, onde o espírito ali passa a aurir, a ter novas forças, onde o mal já não é tão forte, tão pungente, para futuramente adentrar em outras categorias evolutivas, certo? Mas quando um espírito não consegue acompanhar a evolução do planeta, né? Nós estamos agora no planeta Terra, por exemplo, migrando de provas e expiações para a regeneração. Mas quando nós olhamos, a gente vê que ainda tem muito mal. E a Terra está avançando, será um planeta regenerado em breve, se Deus quiser, e nós, espíritos aqui encarnados, fizermos a nossa parte. Então, aqueles que ainda estão muito arraigados ao mal, que fazem o mal pelo mal, eles não continuarão na Terra. Por que que eles não continuarão na Terra? Porque não haverá lugar para o mal pelo mal. Então eles vão habitar outros planetas mais inferiores à Terra. Ou seja, a Terra vai passar para a regeneração, eles poderão migrar, reencarnar no futuro, em planetas ainda de expiação e provas, né? E não no mundo de regeneração. Isso Deus permite que aconteça não para punir aquele espírito, não para condenar. Não é uma condenação, tanto que ele, ao se melhorar, ele pode regressar ao seu planeta de origem ou permanecer naquele planeta que ele ajudou a formar, aquele novo planeta onde ele se encontra. Conta no livro Exilado de Capela que os moradores, os habitantes desse planeta, que passou por uma transformação semelhante ao que nós estamos passando agora, e alguns espíritos ainda eram muito maus, eram muito inteligentes, mas eram muito maus. Então eles não puderam continuar no planeta de Capela e migraram para a Terra. Diz esse livro que muitos que aqui habitaram no passado, na formação inicial do planeta, eram capelinos, vinham de Capela. E eles tinham uma intelectualidade muito grande, eles eram muito inteligentes. E por isso puderam contribuir com o planeta Terra, dando um grande avanço. Quando a gente olha, por exemplo, as pirâmides do Egito, hoje nós não conseguimos compreender como é que aquelas pirâmides foram construídas. Quando a gente lê o livro Exilado de Capela, nós podemos entender que aqueles espíritos muito inteligentes puderam ali habitar e desenvolver as suas aptidões intelectuais no âmbito da construção civil, por exemplo, dentre outras coisas que eles fizeram, não só no Egito, mas em outras regiões. E aí, quando eles conseguiram melhorar o seu lado moral, o seu lado amoroso, quando eles conseguiram entender a plenitude do Mestre Jesus,
eles puderam então escolher voltar para o planeta de Capela, reencarnar no planeta de Capela, ou continuar no planeta Terra, nos auxiliando aí já na parte moral, porque eles tinham então entendido aquela lição do Pai e tinham feito o seu aprendizado, deixando o mal, trabalhando no bem e aprendendo a amar e a respeitar a si mesmo e ao próximo, né? Mas só para a gente ter uma ideia da imensidão que é esse universo, nós vamos encontrar na Gênesis, no capítulo 6, onde ele fala da formação do mundo e de uma ideia para a gente ter do tamanho desse mundo, que é uma ideia ainda muito acanhada. Isso hoje já está, a ciência já avançou, já está bem mais ampliado esse conhecimento. Ele diz, na Gênesis, Kardec nos fala das formações das nebulosas ressolúveis, que são como bombas, tem uma grande nebulosa, uma grande formação de massa, e aí há como uma explosão. E ele bota para a gente visualizar, vamos imaginar um foguete. Quando alguém acende um foguete, desse de final de ano, acende aqueles foguetes, as luzes do final do ano, e quando ele acende, muitas luzes menores se espalham. Há ali uma explosão da pólvora que tem daquele foguete, e milhões de luzes novas e pequenas se formam. Comparado isso à formação, à explosão das nebulosas, elas vão daí, nessa explosão, formar milhões de estrelas, ou seja, de novos planetas, né? Cada uma dessas estrelas vai formar um conjunto e forma, então, uma nebulosa. E aí nós vamos encontrar nessas nebulosas a nossa Via Láctea, que é onde está o sistema solar que nós conhecemos e o nosso planeta Terra. E nos diz Kardec que a Via Láctea, ela conta perto de 30 milhões de estrelas ou sóis. E esses 30 milhões de estrelas ou sóis ocupam nada menos do que algumas centenas de trilhões de léguas de extensão. É imensa, não é? Mas nos diz Kardec que não é a maior de todas. E ele nos traz a informação, nos ajuda a fazer uma suposição, que se tivesse, em média, 20 planetas habitados circulando em torno de cada Sol, nós teríamos 600 milhões de mundos habitados só nesse mesmo grupo. Vejamos que são muitos mundos, por isso que Kardec chama pluralidade dos mundos habitados. Meus queridos e minhas queridas irmãs estudando a doutrina nesse momento, a nossa reflexão é breve e nós ficamos por aqui, esperando que tenhamos contribuído um pouco nesse momento de reflexão de vocês. Nos despedimos agradecendo a Jesus por esse momento, agradecendo a espiritualidade amiga que esteve conosco, nos auxiliando, e ao Centro Espírita Caridade e Fé, na pessoa da Raquel. Muito obrigada a vocês, um beijo enorme no coração, continuem estudando e até breve. Obrigada.